como vocês bem sabem, eu sou a Natália, eu ajudo o pousadeiro a terem lucros com a sua pequena pousada. E nessa live de hoje eu vou falar desse desafio, que é mais um desafio do pousadeiro, mais um desafio que vocês acabam tendo que enfrentar e muitas vezes não estão preparados para enfrentar isso. E eu não podia deixar de falar dos cancelamentos de final de ano, porque eles acabam acabando com o seu lucro. Imagina só, você tá com a pousada toda lotada, vendeu vários quartos e de repente começa a cair um cancelamento atrás do outro. E aí, você já pensou o que você ia fazer nesse caso? Pois é, eu acho que nenhum pousadeiro quer passar por isso, né? E como é um período, ainda mais que é um período que, por mais que tenha muita procura, período de Natal e Ano Novo, é um período que geralmente as pessoas, elas se antecipam um pouco para fazer as reservas. Então, dessa maneira, você acaba ficando com esses cancelamentos aí na mão. E aqui, o pessoal está comentando aqui, ó, a questão, né, do convite, da questão da falta de confiança, etc e tal. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso também, tá, Maria Nicolau? E assim, gente, assim, isso na verdade não é uma coisa desse ano só não, tá? Isso já era um medo que alastrava vários dos pousadeiros, sempre foi isso durante o ano, tá? Sempre rolou cancelamento de final de ano, cancelamento de última hora e por causa do corona agora só intensificou esse problema que muitos de vocês já viviam. Mas a boa notícia é que sim, o pessoal está querendo sim viajar no fim de ano, tanto que você pode ver que na maioria dos destinos quase todo mundo já está lotado. Se você ainda não está, eu ficaria um pouco calmo. Iria atrás de estratégias para realmente alugar esses quartos que estão faltando aí para você no final do ano, para você atingir a sua ocupação máxima permitida, não podemos esquecer disso. E realmente aproveitar esse finzinho de alta temporada, porque janeiro ainda vai ser alta temporada, mas depois do carnaval, que ninguém sabe muito bem como é que vai ser, que a gente vai entender mesmo como é que vai ser essa próxima baixa temporada. E eu entendo, né, gente, que quando a gente está nessa alta procura, que tem essa época do Réveillon, principalmente nas épocas que tem festa, lugares de praia, que são muito procurados na época do Réveillon, vocês acabam tendo todo esse medo dos cancelamentos. E, na verdade, o medo do cancelamento não é nem só do cancelamento, né, gente? É de realmente perder dinheiro com esses cancelamentos. Às vezes a pessoa te pagou, fez uma reserva lá em setembro, outubro, já pagou metade, às vezes pagou até 100% da estadia, e aí vem esse cancelamento. E muitas vezes, por falta de planejamento, você nem tem aquele dinheiro mais que ele te pagou. E aí, imagina só como é que você faz para resolver essa situação. Na verdade, eu sei que muitos pousadeiros acabam achando que não tem muito o que fazer, né? Que o cancelamento é inerente, o cancelamento está aí, os hóspedes vão acabar cancelando de uma maneira ou de outra, mas o que eu venho contar para vocês aqui nessa live é que existe sim algumas maneiras de você controlar esses possíveis prejuízos de cancelamentos que vocês podem ter aí na sua pousada. Então, corre para chamar alguém, mais alguém que você acha que vai se interessar pelo conteúdo dessa live de hoje. Nessa live, lembrando que todas as minhas lives só ficam aqui no Instagram por 24 horas, depois elas vão para edição e aí vocês vão ver ela completa somente no YouTube. Então, não deixa de apertar aqui o aviãozinho e passar para alguém que pode se beneficiar disso também. Lembrando que informação boa é informação compartilhada. Bom, gente, e por que essa existe uma atitude para evitar os prejuízos aí na sua pousada com os cancelamentos de fim de ano? Porque essas atitudes, gente, elas vão poder te proteger mais sobre essa situação. Assim, o que eu não vou trazer uma fórmula milagrosa aqui para acabar com os cancelamentos, até porque eu não tenho como fazer isso. Realmente tem uma parte que é inerente ao seu poder. Você não tem o controle geral sobre o que os seus hóspedes vão fazer, você não tem o controle sobre a vida deles, você não tem controle sobre o que vai acontecer na família deles, no serviço deles, na situação que eles se encontram. Então você está suscetível a esse tipo de cancelamento, não tem jeito. Mas você tem que se proteger. Porque é o seguinte, gente, assim, a gente como empresário, a gente muitas vezes está muito aberto. Então, o pessoal reclama, poxa, as leis só protegem o consumidor. E realmente não tem uma lei
que proteja o empresário. Ainda mais quando a gente está falando de um serviço que você reserva ele para recebê-lo depois. Então a gente tem uma situação bem delicada para tratar aí com os hóspedes, tem que tomar muito cuidado com tudo isso e vocês têm que começar a realmente se preparar para evitar esse tipo de situação. E a melhor maneira de você se preparar para evitar uma situação é você saber que ela existe e pensar em todas as possibilidades que você pode fazer caso ela venha a acontecer. O pior, entre aspas, que pode acontecer, ela não acontecer. Na verdade, é o melhor que pode acontecer. Mas se acabar acontecendo, você está preparado para aquilo. Então, não tem tanto estresse. E, como vocês bem sabem, eu sei aqui, um dos motivos que eu trouxe essa live aqui hoje foi porque eu sei que a segunda onda tá vindo por aí, a segunda onda do Covid tá em alta, tá? Já tem vários lugares começando a fechar, várias pessoas aqui comentando de cancelamentos por causa da segunda onda, e tá todo mundo muito doido, não sabendo o que fazer no momento desse. Juntando com isso, ainda tem a questão da bendita da política da Booking lá, do cancelamento facilitado para os hóspedes direto pelo aplicativo agora. Então, até agora, essa semana eu recebi uma notícia que agora, além de tudo mais, a Booking tirou a possibilidade de você cobrar o cartão de crédito antes dos 7 dias, ou seja, acabou-se o que era doce mesmo, hein, gente? Agora realmente é sair da Booking e fazer quanto mais reservas diretas vocês puderem, porque vocês estão totalmente à mercê disso que está acontecendo e eu vou contar alguns causos para vocês aqui com relação a isso hoje também, então não perde, não sai aqui da live. Também eu sei muito que está acontecendo demais, principalmente porque o tempo está muito doido no Brasil inteiro, tá, gente? Não só... tenho visto o pessoal reclamar que está chovendo muito no Sudeste, aqui no Nordeste mesmo está super estranho o tempo, não era para estar o tempo do jeito que está, como ele tá nesse ano. Realmente esse corona e todas essas mudanças teve impacto nas mudanças climáticas também. Então tem muito hóspede querendo condicionar a reserva à previsão do tempo. Então a pessoa reserva, às vezes reservou faz mais de um mês, aí falta 3 dias para a pessoa vir aí e falar, poxa, mas acabei de assistir no jornal aqui que a previsão é de chuva para a praia, então eu tô querendo alterar minha reserva, né? Ou cancelar, ou remarcar. Remarcar entra nesse assunto daqui hoje também, tá? E muitas vezes esses hóspedes não entendem quando a pousada fica resistente para o cancelamento, porque... Poxa, né, gente, teria que entender o seu lado também, né? Imagina comigo, faz 3 meses que o cara reservou, aí porque vai ter previsão de chuva, ele quer cancelar e ele acha que isso é um motivo plausível para cancelar a reserva aí na sua pousada? Coisa de doido, né? Só pousadeiro para entender mesmo o que eu tô falando por aqui. E aí o que acontece, gente? Vocês acabando dentro dessas situações, vocês ficam reféns desses cancelamentos, vocês não conseguem ter previsibilidade de caixa, porque às vezes o hóspede te reservou lá atrás, faz um tempão, e de repente ele resolve cancelar a reserva, você estava contando já com aquela reserva, às vezes ele resolve cancelar 10 dias antes de chegar, você estava contando com aquela segunda parte que ele ia te pagar, e você já pagou a primeira e você não sabe o que fazer, se você devolver você vai ficar com um rombo no caixa. E você fica perdido, você não sabe o que fazer, como que você vai fazer para lidar com esse tipo de cancelamento aí na sua pousada. E ainda assistindo o jornal, vendo notícia, é aí que você acaba ficando mais desesperado mesmo. Então, né, primeiro, vamos ficar todos calmos, tomem suas águas aí, que essa live aqui veio para tranquilizar vocês e para preparar vocês para ficarem mais tranquilos nessa situação. Primeiro de tudo, gente, o que é um cancelamento? O que seria esse cancelamento, a remarcação que eu estou pedindo aqui? É quando aquele hóspede pede para você cancelar ou remarcar uma reserva que ele já tinha por inúmeros motivos. Então, pode ser por motivo do tempo, pode ser por algum motivo pessoal, teve alguma morte na família, um acidente na família e ele realmente não pode ir, ou até mesmo com ele. Pode ser por motivo de doença, inclusive agora entra a causa do Covid, tem um monte de gente pedindo cancelamento de reserva por causa do Covid, sem muitas vezes ser por isso, a gente vai falar disso também. Também tem aquele pessoal que acaba mudando os planos, então às vezes um grupo de amigos resolveu todo mundo viajar na mesma época, de repente cancela, ou ia ter um evento, o evento foi cancelado, um casamento, alguma coisa, isso também é um motivo para ser cancelada a reserva. Tem também a desistência legal, ou seja, aquela desistência que o hóspede pode fazer
até 7 dias após ter feito a reserva da pousada. Então isso, gente, lembrando, isso vale para todo modelo de reserva. Se a pessoa reservar de maneira direta com você, pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram, em menos de 7 dias, e quiser cancelar em menos de 7 dias após a compra, ela tem todo o direito de receber o reembolso integral. Então isso não tem como brigar, não é uma regra só da Booking, é uma regra do Procon. A única diferença é que você ali consegue dar uma negociadinha, mas a gente já vai chegar nesse item aqui. Então, gente, cancelamento é qualquer coisa, por qualquer motivo, às vezes até sem motivo, até imotivado, que o hóspede, né, ele resolve, né, não quer fazer mais a viagem. Então, na verdade, os motivos não importam muito para você. Você, como pousadeiro, não precisa se preocupar muito com isso. Mas a gente tem que começar a entender que existem dois tipos de motivos pelos quais os hóspedes cancelam uma reserva. Então, um deles é uma coisa que é de culpa, que é inerente do hóspede, e outra é uma coisa que é responsabilidade do hóspede. Então, uma coisa que é uma culpa inerente ao hóspede, por exemplo, aconteceu um acidente na família, ou ele mesmo se acidentou, como já aconteceu na minha pousada. Uma vez o hóspede estava chegando, ele sofreu um acidente de carro na viagem anterior a chegar a Barra Grande. Então, ele não tinha mais como se hospedar, porque ele teve que voltar para a cidade dele. Também a questão do Covid é uma coisa que é inerente, não é uma culpa dele. Agora, qualquer outra mudança de plano, seja uma mudança de planos, porque eu não quero pegar chuva, ou porque os meus amigos não podem ir para a praia nesse dia, tudo isso é uma responsabilidade do próprio hóspede. Então, quando ele faz a reserva, ele sabe que ele tem essas responsabilidades. Você não está reservando para ele com garantia que vai estar sol, por exemplo, no dia. Ou você também não está reservando para ele com garantia que vai rolar tal evento ali na sua cidade naquele período. Então, aí fica aí, né, gente, a dúvida, a pergunta. Quando você deve considerar cada uma dessas situações como sendo reembolsável ou não? E essa pergunta chega demais para mim sempre. Fala de, pô, Nath, o hóspede está com Covid, eu tenho que reembolsar? Pô, Nath, o hóspede resolveu cancelar por causa do mau tempo, eu tenho que reembolsar? Eu posso cobrar multa? Ou então, ô Nath, sempre tem o ô Nath, né? O pessoal me perguntando direto. Ô Nath, mas e aí, se, por exemplo, teve uma morte na família do hóspede, o que eu faço? Então, gente, a resposta que eu dou para todo mundo na verdade, não é uma resposta, é uma pergunta. Como é que está a sua política sobre esse assunto? Porque não adianta eu querer dar uma resposta para vocês, gente. Não adianta eu, Natália, virar para você e falar assim, olha, nesse caso você devolve, nesse caso você não sei o quê. Como está descrito isso nas suas políticas é como vai ditar a maneira como isso vai ser resolvido com o hóspede. Ponto. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, poxa, a Nath não quer me responder. Não é que eu não quero te responder, é você que não tem as suas políticas definidas aí na sua pousada. Porque se você tivesse, você não estava vindo me fazer pergunta. Tudo bem você vir me fazer a pergunta, como eu posso definir isso dentro das minhas políticas, aí é outra história. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, gente, vocês têm que entender que isso é a chave para o assunto que eu estou passando para vocês nessa live aqui hoje. Essa é a chave para vocês evitarem os prejuízos com cancelamentos nos feriados, no fim de ano e, na verdade, o ano inteiro. Alguma coisa que muitos pousadeiros acabam ignorando e não dão muita importância e depois acabam até reclamando demais é que ficou com o quarto vazio em pleno Natal, Réveillon. E por que isso tem a ver com as políticas da sua pousada bem definidas? Eu sei que tem muito pousadeiro que fala que não adianta eu ter a política mais bem feita, mais maravilhosa, porque sempre vai ter hóspede que vai cancelar. Não tem o que fazer quando o hóspede quer cancelar, eu preciso devolver o dinheiro dele e pronto. Só que quem fala isso para mim é que não sabe o poder de uma boa política da sua pousada. Ele sempre acaba fazendo aquela política de qualquer jeito, copiou de alguma outra pousada que passou ali para ele de exemplo, né? Tô sabendo, viu, gente? Ou então fica reclamando que não dá tempo de fazer, o que não sabe fazer e acaba fazendo de qualquer maneira uma política de qualquer jeito, né, gente? Deixa o negócio levar, não preciso fazer nada muito bem aqui.
Então, se você aí que está me escutando acha que não dá para você evitar prejuízos de cancelamento na sua pousada, é porque você nunca teve uma política que fosse um verdadeiro escudo ou até uma arma para te proteger desses tipos de cancelamentos que só trazem prejuízo e dor de cabeça para os pousadeiros. Então, pessoal, não subestimem o poder de uma boa política. E eu vou contar aqui uma história uma vez, porque quem nunca passou por isso, tá, gente? Isso, como eu falei aqui, eu já fui pousadeira por 8 anos, então eu já passei por 8 natais e réveillons, já passei por pacotes de época de festa, já passei por tudo possível e imaginável nessa vida de pousadeira. E aí, o que aconteceu? Teve uma vez que teve um cancelamento super em cima da hora mesmo. Foi tipo assim, no dia 24, um dia antes do Natal, no dia 24 de dezembro, a hóspede ligou, falou, olha, Natália, eu não vou poder ir mais, ela ia com o namorado, ia passar o Réveillon por causa de uma festa que ia rolar em Barra Grande, não vou poder ir mais e preciso cancelar, só que eu preciso do meu dinheiro de volta. Aí eu falei, opa, peraí que a gente tá tendo um problema aqui, né? Aí na mesma hora eu relembrei ela das políticas das quais ela assinou, ela recebeu lá atrás, quando ela tinha feito a reserva em agosto, e naquela altura ela já tinha me pago o pacote completo, porque eu fazia o parcelamento do pacote de Réveillon, então ela não tinha me pago só 50% não, tá, gente? Ela já tinha me pago 100%, porque ela já tinha parcelado tudo, ia chegar e eu não precisava me pagar nada. Ai, que dor de cabeça, né? Aí eu passei para ela, ela ficou, não, mas eu preciso desse dinheiro, porque é muito dinheiro, vai me fazer falta agora, eu tive um problema na minha família e tal. Eu falei, olha, você me desculpa, tá aqui as minhas políticas, você acertou, você acordou, a gente tá a menos de 4 dias da sua chegada aqui pro pacote, infelizmente, eu não tenho o que fazer no seu caso. Quer dizer, né? Sempre a gente tem alguma coisa para fazer, tá, gente? Aqui a gente entra com a parte da flexibilidade. Então, assim, eu era sempre muito flexível quando podia. Aí, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu geralmente não faço isso, mas no seu caso eu vou abrir uma exceção. Vamos tentar encontrar alguém para ficar nesse período aqui. E se tiver uma diferença no pacote, você paga só a diferença do pacote, porque ela ia ficar, se eu não me engano, eram 10 dias, era um belo período. Então ia me dar um prejuízo bem grande. Eu falei, ó, mas se eu alugar para alguém, eu te garanto devolver o seu dinheiro. Assim que o dinheiro da pessoa cair na minha conta, eu te devolvo a sua parte do dinheiro. E ela topou. Por quê? Porque aquilo estava muito claro ali na política. Ela olhou e falou, putz, não, verdade, tal, mas aconteceu um imprevisto, tal. E ela entendeu. Então, ela tinha essa noção, claro que ficou aquela situação, ai, vou torcer aqui para alugar, tal. No final, deu super certo. No dia seguinte, ligou uma pessoa desesperada por uma vaga, queria por um tempo menor, mas aí eu conversei com ela, então a pessoa ficou 7 dias. Então, esses 3 dias ficou de multa para ela e a pessoa pagou os outros 7 dias, eu devolvi a parte dela do dinheiro, ficou todo mundo feliz e contente. Mas essa flexibilidade, essa maneira de conversar com a hóspede só foi possível porque estava muito claro nas minhas políticas, muito claro na nossa comunicação ali naquele momento. Então não tinha como ela arrumar um problema comigo, porque ela sabia que ela estava dentro daquelas condições, entendeu? Então, gente, as políticas podem sim ajudar a sua pousada demais num momento como esse. E só sabe disso quem trata a sua pousada como um negócio de verdade. E um negócio de verdade tem regras claras e bem comunicadas, que também não adianta nada você ter as regras e elas ficarem escondidas dentro do seu notebook, dentro da sua recepção, sem os hóspedes estarem sabendo desde o momento de antes deles reservarem o que pode acontecer com eles em cada um desses casos. E quando você não dá essa devida importância e não faz essas políticas super mesmo preparadas para o que você está precisando, você acontecendo com você. O hóspede cancela quando quer, ele pode repetir o reembolso quando ele quer, porque ele pode falar para você, olha, meu amor, desculpa, eu não sabia da sua política, você me mandou, onde tá que eu concordei com isso? Quem nunca hospedou um advogado, gente? Não, segredinho aqui, mas quem nunca hospedou um advogado para receber uma resposta aí como essa? E no final, e isso também muita gente me pergunta, tem razão. Quem fala isso tem toda a razão, porque se você não tem essa regra, se a pessoa não sabe aquela regra desde o momento que ela reserva, ela tem todo o direito de pedir o direito dela.
E aí ela vai se basear na regra básica do mercado. Ela não recebeu o serviço, ela não vai usar o serviço, ela quer o dinheiro dela de volta. E aí, se você não comunicou, fica até mais difícil você conseguir passar para ela também uma multa, que é uma coisa que é muito importante, às vezes, nesse momento, você ter previsto também. Então, gente, esse trecho aqui dessa live foi para realmente falar para vocês. Chega de achar que regras não são importantes, que você não precisa delas. Estipule essas regras, porque quando elas são bem feitas, elas te passam muito mais segurança na pousada. E fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar um passo a passo para você ter políticas de verdade aí na sua pousada. E mesmo falando tudo isso aí, contando história para vocês, eu sei que tem pousadeiro que vai falar que não tem tempo para fazer suas políticas. Tá bom. Vai continuar sofrendo com esses problemas e perdendo cada vez mais dinheiro na sua pousada. Essa é a verdade, gente. O hóspede vai sempre poder cancelar porque não tem nada previsto nas suas regras para cancelamento, ou então você não comunicou as suas regras direito no momento da reserva, ou até você pode até ter comunicado o seu hóspede, mas nada prevê um caso como o dele, por exemplo, um cancelamento devido a uma doença, ou um cancelamento pelo Covid, ou então uma remarcação em cima da hora, ou então você tem regras ultrapassadas e abusivas, que também pode não ser uma boa ideia aí na sua pousada. E essas regras podem até ter sido feitas há muito tempo e já não contemplam as atuais leis, como por exemplo essa lei de que toda reserva feita tem o direito de ser cancelada sem ônus nenhum ao hóspede em até 7 dias após a compra. Então, assim, você tem esse direito por lei, tá? Todas as pessoas têm direito por lei, a lei do arrependimento. E também tem uma lei, gente, que tem muita gente que, por exemplo, no meu caso, eu tinha cobrado no Réveillon, até você consegue contornar um pouco mais, mas tem muita pousada que cobra 100% no ato da reserva. E aí, na hora do hóspede cancelar, a pousada fala que não vai devolver. Aí não pode, tá? Porque isso caracteriza uma cobrança abusiva e se o hóspede for para a justiça, você pode acabar perdendo também. Então, isso são sinais de que a sua política está muito ultrapassada, tá na hora de rever isso. Ou então, né, aqueles coitados lá de vocês que dependem das OTAs, da Booking, da Expedia, etc. E acaba tendo histórias como que essas muitas que estão acontecendo agora. Quem que não está aí sofrendo com cancelamentos em massa que estão vindo pela Booking, galera? Então, assim, com essa nova regra, esse cancelamento facilitado, que o hóspede nem pagar ele precisa, nem o número do cartão de crédito dele é validado mais, o que tem acontecido? Tem muita gente comentando, nossa, Nath, tem hóspede, parece que o hóspede faz a reserva em várias pousadas ao mesmo tempo, depois ele usa isso como maneira de negociar, então ele liga para a pousada, tenta negociar, senão ele cancela em cima da hora, porque ele sabe que tem o direito, ou ainda pior, abre uma brecha para a concorrência pegar e começar a reservar na sua pousada, só para ter mais visibilidade nessas agências de viagem. Triste, né, gente? Mas é tudo isso aí, você tá sujeito a isso se você continuar dependendo das OTAs. Mas eu tenho certeza que se você tá aqui comigo, você já não deve estar passando por isso. Mas se você tá, galera, fica difícil proteger sua pousada se você se encontra em uma dessas situações aqui. Sem políticas, com políticas mal feitas, ou mal comunicadas, ou ultrapassadas, ou ainda dependendo somente das OTAs para fazer as suas vendas aí da pousada. Pois é, gente. Então, o que acontece é o seguinte, muita gente mesmo vem me contar essas histórias, então várias das histórias que eu contei aqui pra você, é porque sempre vem essas perguntas pra mim, sempre vem nos stories, sempre vem no direct, sempre vem no e-mail, e acontece muito as histórias do hóspede que quer remarcar, ele acha que ele pode remarcar a reserva sem ter que pagar multa, ele também acha que ele pode cancelar reservas de feriados com menos de 30 dias, com o prazo que ele quiser, e também a gente não pode esquecer de uma regra de cancelamento que pouca gente se liga e muita gente se ferra com essa, que é a saída antecipada. Eu não sei se já aconteceu com vocês aí. O hóspede chega, às vezes ele reserva por uma semana, 10 dias, e ele chega e depois de 2 dias ele resolve ir embora. E aí, ele pagou às vezes só 50% e ele ainda quer dinheiro de volta, porque ele está indo embora antes da metade da estadia. E aí, o que você faz? Você tem previsto isso aí nas suas políticas?
Eu tenho quase certeza que não, hein? Então anota aí que você não pode deixar de esquecer de fazer isso daí nas suas políticas pra já. E como nem tudo, né, são más histórias, também tem boas histórias aqui para vocês, bons exemplos de pessoas, pousadeiros, que entenderam a importância de ter boas políticas na pousada e o fazem de maneira efetiva e muito bem, porque eles assumem a responsabilidade e entendem a importância que esse trabalho tem na sua pousada. Então, sempre menciono aqui o Terra Patres, porque eu sempre fui muito crica nas regras que tinham lá dentro, porque eu sabia que aquilo tinha que estar muito bem determinado, muito bem escrito, para não me trazer problemas, até porque eu passei por vários desses problemas que eu já contei aqui para vocês aqui. Então, tudo que acontecia eu ia lá, opa, vamos revisar essas políticas, porque isso aqui eu esqueci. Então, sempre tinha previsão para todo e qualquer tipo de situação ali, né, no Terra Patres. E isso sem falar também nos meus alunos, que agora tem políticas super efetivas. Eu já tenho até aluno que começou a mudar seu hóspede-alvo, começou a colocar política para criança, proibido criança menores de 12 anos, por exemplo. Vários também que adotaram política para pets, que se você é pet friendly, você tem que ter uma política para pets específica, senão não vai dar jeito, tá? E claro, tá, gente? E mais importante não, tão importante quanto você ter essas políticas muito bem desenhadas, é você conseguir comunicar isso para o hóspede em toda a jornada. Então, desde antes do hóspede fechar a reserva com você, quando ele está naquela fase do namoro, perguntando, tirando dúvidas, nessa hora você já tem que mandar a sua política para ele. Depois, no momento da reserva, quando ele efetivamente reserva, aquele é o momento do aceite dele das políticas. Então, você manda, fala, olha, você está fechando na tarifa tal, essa tarifa te dá um direito de reembolso de tantos dias, se não é tal regra. Tenha isso já, né, num arquivo para ficar fácil para mandar para as pessoas. Quando a pessoa está para chegar, antes do check-in, manda uma mensagem de confirmação, um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa. Deixa aquilo claro para a pessoa. Também quando ela chega, tá, gente? Então, ter isso claro em algum momento, olha, estou aceitando a política de reservas da pousada, estou aceitando a política de hospedagem da pousada, tal. Ter algum lugar físico onde essa pessoa anota e marca isso. E também durante a estadia. Então é sempre legal ter em algum lugar no quarto as políticas. Seja num QR Code, seja impresso e atrás da parede. E aí quando você entra para mostrar o quarto, você comenta das políticas estarem lá. Ou então num livro, num caderno, alguma coisa plastificada, impressa ali. Para que a pessoa não tenha onde falar que não tem essa bendita política. Então, se ele está entrando no quarto, ele sabe que a política está ali e ele tem que respeitar aquela política a partir de então. E aí, gente, o que é agora essa parte mais, vamos dizer assim, mais delicada de todo esse processo? É a parte mesmo da negociação. Porque o que acontece? Quando a gente sempre prevê, a gente pode, por mais que a nossa política esteja perfeita, maravilhosa, às vezes acontecem algumas situações que você não sabe muito o que fazer. Então, né, o hóspede tem uma doença ou aconteceu uma morte de algum ente querido, você não sabe muito bem o que fazer. Então, nessas horas é onde você usa a sua habilidade de negociação, é onde você usa aquela parte da empatia, do ok, hóspede, eu entendo o seu lado, mas que tal você entender o meu lado também? Eu estou deixando de alugar para alguém, eu deixei de alugar esse quarto para alguém, enquanto eu estava guardando esse quarto para mim, a gente tinha um compromisso que você ia honrar. Eu entendo que você teve um problema, mas isso também me causa um problema. Como que a gente pode fazer para resolver isso de uma maneira que não fique um problema para os dois? É esse o preceito fundamental de qualquer negociação. Então, não pode ser ruim nem para um nem para o outro. Tem que ser uma relação equilibrada entre os dois. Então, essas habilidades de negociação, onde você mostra a sua verdade, mostra o seu lado como pousadeiro, faz a pessoa pensar com a sua cabeça, passa empatia para ela, porque você está se passando, você está se colocando no lugar dela. Imagina se isso acontecesse com você, por exemplo, você tivesse uma viagem marcada e aí tivesse que cancelar essa viagem por algum motivo de uma morte na família, ou de uma doença, ou de alguma outra coisa. Como você ia fazer? Então, usar isso, essa comunicação com a negociação, para que fosse
de uma maneira mais fácil e fosse mais facilitada essa conversa entre vocês e vocês possam chegar num meio a meio, onde nenhum dos dois sai totalmente prejudicado. E isso você deve ter em mente também, tá, gente, quando você faz as suas políticas. Então, quando você desenha as suas políticas, quando você escreve as suas políticas, você sempre tem que ter o lado também que você está pensando no hóspede. Concorda comigo? Você pensa nele, você pensa no que ele está fazendo, você se coloca no lugar dele para conseguir pensar com a cabeça dele e trazer soluções diferentes. Então, se você está com dúvida aí, quer saber como que eu faço esse passo a passo dessas políticas, como que eu vou fazer isso, fica aí, pega o caderninho lá, que sempre no fim da nossa live a gente tem um passo a passo simplificado para vocês. Então, como hoje a gente está falando de cancelamento, eu vou falar mais da parte de política de cancelamento, tá, gente? Não tem como eu falar de todas as coisas que tem que estar na sua política. Hoje o foco é cancelamento, ok? Então vamos lá para o passo a passo de como fazer políticas de cancelamento que protejam a sua pousada de verdade. Então, o primeiro deles é você listar todas as possibilidades de cancelamento que existem. São motivos pessoais, Covid, mudança de tempo, etc. Quanto mais claro e definido isso estiver na sua política, mais fácil é para o hóspede entender e para não dar margem de erro ali no que está escrito na sua política. O segundo passo é você criar uma política realmente razoável e que esteja de acordo com a lei e que considere ambos os lados. Então, aquela história. Não adianta você querer cobrar 100% antecipado e aí você não querer devolver nada caso o hóspede queira cancelar por algum motivo. Não pode, não é justo. Não é porque, se o hóspede não está vindo, por mais que você não vá alugar o quarto naquele período, você deixou de ter um custo. Então, por isso que você não pode sair também cobrando tudo. Mas você tem todo o direito de cobrar um valor de multa que, pelo menos, te compense ficar com o quarto vazio naquele final de semana. Aí a importância de você saber o quanto custa o seu quarto vazio. E quem é meu aluno do DPR sabe isso de cor, hein, gente? No terceiro passo, faça a redação desse documento com muito cuidado. Pode ser no Word, pode ser no bloco de notas, pode ser onde você preferir. Mas faça essa anotação e salve depois num PDF. E esse PDF você pode salvar, deixar salvo no seu celular para você mandar com facilidade para os seus hóspedes, ou deixar no seu site também. Pode fazer isso de qualquer maneira. Ou então você pode colocar lá no Google Docs e só passar o link caso você não tenha site. Essa é uma alternativa para você que ainda não tem o seu próprio site. O quarto passo é você criar realmente um fluxo de comunicação com o seu hóspede durante toda a jornada. Então você cria um processo de quando você manda essas políticas para o hóspede. Então você coloca lá e você faz aquele processo ser respeitado durante todo o tempo. Tem vários softwares que já automatizam isso, vários sistemas de reserva que você consegue colocar as informações lá para ser avisado com 2, 3 dias antes da reserva, enviar um e-mail, enviar uma mensagem de texto. Tem diversas possibilidades nesses softwares de hoje em dia. Então, não deixe de usar essas funcionalidades para você não ter que ficar lembrando toda hora de mandar as coisas para o hóspede, tá bom? E, por último, no quinto, é para você saber quando você tem que ser flexível. Afinal, não é todo mundo está sujeito a mudanças, todo mundo está sujeito a acidentes, todo mundo está sujeito a ter que mudar os seus planos de viagem. Então pense como hóspede e veja uma maneira que não vá prejudicar nenhum dos dois. Uma ótima maneira de você ser flexível é você tentar ofertar uma remarcação daquela reserva. E aí você corre atrás para conseguir pelo menos ocupar o quarto naquele final de semana, naquele feriado ou naquele fim de ano, e esse outro valor vira como crédito para uma estadia futura. Lembrando que você sempre pode cobrar uma multa em cima disso, não tem problema, mas escreve na sua política, pelo amor de Deus, porque depois eu não quero ver ninguém reclamando que não pode cobrar o hóspede, porque não mandou a política, né, gente? Que é isso que acontece mesmo, que de vira e mexe eu pergunto, e aí, você mandou a política? Não mandei. Ah, você tem? Ah, eu até tenho, mas está lá no meu site. Ok, mas se o hóspede não ficar sabendo que está lá no seu site, ele não sabe que ela existe. Então, não deixe de comunicar o seu hóspede muito bem em toda a jornada, mas claro, sempre sendo flexível no final.